Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer entre nós. É com alegria, é com bastante satisfação que, em mais essa oportunidade, a doutrina espírita nos oferece esse momento de reflexão. A Sociedade Espírita Jesus e a doutrina espírita, né, nos oferece esse momento de reflexão, de aprendizado, de estudo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes mesmo de darmos início à nossa pequena reflexão, nós gostaríamos de convidar os nossos irmãos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo, a assistência, para que possamos, todos nós, estarmos receptivos aos ensinamentos que o Mestre nos proporciona, que a doutrina espírita nos oportuniza, de forma a que possamos aurir o melhor ensinamento possível e colocá-los em prática para que a nossa caminhada possa atingir os objetivos aos quais nos é proposto por ocasião da oportunidade da reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a nossa reflexão desta noite é a prática do bem. A referência para o nosso trabalho é o capítulo 60 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, através da mediunidade de Emmanuel. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, né? Então, nos é oportunizado, Emmanuel vem nos dar a oportunidade de reflexão sobre a seguinte passagem evangélica. Ela nos diz assim: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, é a partir desta reflexão, é a partir desta mensagem que nos é trazida através da epístola, da carta de Pedro, né, que em seu capítulo, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Então, nós temos a oportunidade de refletir. E Emmanuel, através da mediunidade do Chico, do Francisco Cândido Xavier, como dissemos, vem nos trazer uma possibilidade de melhor compreensão em relação à passagem citada na referência. E nós vamos fazer uma leitura da passagem que Emmanuel nos oportuniza, da reflexão, do desdobramento desta passagem, dessa epístola de Pedro, para que a gente possa fazer as nossas reflexões. A gente, no decorrer da leitura da passagem do Emmanuel, das elucidações que Emmanuel nos proporciona, nós vamos fazendo algumas observações e após a gente faz algumas colocações em relação àquilo que tiramos, aquilo que colhemos de ensinamento da passagem do benfeitor. E Emmanuel, então, ele inicia a sua elucidação, a passagem, nos dizendo o seguinte: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a importância de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Então, o benfeitor, ele vem nos dizer que o espírito, quanto mais ele evolui moralmente, quanto mais ele cresce, melhor ele faz o uso do tempo que ele é disponível por ocasião da reencarnação. Ele evita as discussões estéreis e caprichosas, aquelas discussões que, na realidade, não levam a nada. Muito pelo contrário, são fatores geradores
são fatores que geram discussões, desentendimentos, enfim, aquelas, e como o próprio benfeitor diz, geradores de discussões estéreis e caprichosas. Ou seja, pondo em evidência o nosso orgulho, a nossa vaidade, que não edifica. E o benfeitor segue a nos esclarecer. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Então, ele nos alerta, ele nos mostra que o apóstolo, que Pedro, né, ele vem nos dizer da importância que é da vontade do nosso Pai, que é da vontade de Deus, que se faça o bem. É uma necessidade, isso, a prática do bem. Que imponhamos silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Ou seja, ele se referindo à ignorância e à loucura dos homens, no sentido do estado pouco evoluído, o estado de ignorância em que ainda nos encontramos, que na realidade há necessidade de evitar essas contendas, essas discussões, enfim, praticando o bem como uma necessidade imposta pelo nosso Pai, para que possamos atingir as condições necessárias para cumprirmos os objetivos na reencarnação. E ele segue a nos elucidar, dizendo: uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Então, ele nos diz que a contenda, as discussões, os desentendimentos, eles geram graves desastres para as forças em litígio, para aqueles que estão envolvidos nessas contendas. E que uma expressão de renúncia, ou seja, do orgulho, da vaidade, daqueles sentimentos geradores dessas situações, eles favorecem e proporcionam o restabelecimento em pouquíssimo tempo. Então, vejamos o quanto é importante a gente estar atento a esses aspectos, a esses fatores geradores dessas discussões, desses desentendimentos. E seguimos lendo a respeito das elucidações de Emmanuel. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Então, evitar, como foi dito, as discussões, os desentendimentos, enfim, tudo aquilo que possa ser fator gerador de dificuldade, utilizando esses mecanismos apenas, como diz o benfeitor, o ele só é admissível através do esclarecimento e da energia que traduz caridade, ou seja, para orientar, para iluminar aqueles espíritos necessitados, com desprendimento de orgulho, de vaidade, enfim, com desprendimento de todos os sentimentos que podem causar esse desentendimento, essas incompreensões, enfim, as dificuldades no relacionamento humano. E ele segue a nos elucidar. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Então, é importante que doemos algo de nós, daquilo que nos pertence em termos da propriedade, aquilo que faz parte da propriedade do espírito imortal. Muito importante a gente estar atento a essas questões, a nos doarmos em benefício do próximo, uma vez que o nosso tema, como estamos vendo, o assunto que estamos exercitando, refletindo, é a prática do bem. E ele nos diz que o bem mais humilde é sempre semente sagrada. Então, o bem praticado é uma semente sagrada, uma semente divina que nos é oportunizada. Então, a importância de praticarmos o bem.
convocado a discutir, Jesus imolou-se, nos disse ele. O mestre jamais usou dos recursos da discussão sem um objetivo útil para com aqueles que estavam com ele na caminhada. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos as trevas da ignorância humana. Então, por ser aquele espírito iluminado que todos nós sabemos, ele, na realidade, nos oportunizou, dominou as trevas da ignorância humana, da ignorância humana através dos esclarecimentos, das elucidações, se caracterizando verdadeiramente no mestre, no modelo e guia da humanidade, missão pela qual ele cumpriu de forma exemplar. E ele também nos diz que o mestre não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos, não reclamou compreensão, e conclui a reflexão dizendo que entendeu a nossa loucura, localizando-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. E essa foi, meus irmãos, uma verdadeira característica do nosso mestre, observando em cada um de nós, daqueles que estiveram com ele enquanto esteve na existência física, os aspectos correspondentes às imperfeições de cada espírito, levando o ensinamento, a luz, deixando, enfim, a vivência que ele veio nos trazer e que os apóstolos, depois, através dos evangelhos, deixaram como herança para a humanidade, como recursos divinos, para que pudéssemos exercer uma caminhada mais edificante, uma caminhada mais capaz de nos proporcionar o caminho que nos leva à condição de nos tornarmos espíritos melhores. Após a reflexão que acabamos de ver do capítulo 60, da obra Caminho, Verdade e Vida, naturalmente que algumas reflexões somos levados a fazer. E um questionamento que nos vem a partir desta reflexão, a partir disso que vimos, que o Emmanuel nos proporciona como oportunidade de aprendizado, um questionamento não pode deixar de ser feito, qual seja, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não tem como a gente não se questionar em relação a isso. E, naturalmente, a resposta é muito clara. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Então, é importante que a gente tenha em mente essa questão. O bem, independente das nossas circunstâncias, das nossas condições, ele está sempre ao nosso alcance, ele está sempre ao nosso dispor, para que venhamos a praticá-lo. Lógico que, se formos egoístas, se formos orgulhosos, se as imperfeições morais estiverem muito presentes em nós, naturalmente que vamos achar as saídas estratégicas de forma a não praticá-lo. Então, basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. É como vimos, o egoísmo, as imperfeições morais é que vão nos dar a oportunidade de não praticá-lo. Não que não o possamos, mas porque vem, com certeza, quando esses sentimentos estiverem presentes em nós, estiverem a nos dominar as nossas ações, com certeza acharemos, a partir dessas situações de desequilíbrio, de enfermidade morais que venham a estarmos acometidos, é que surgirão as oportunidades de não praticá-lo. Mas não que não seja possível, mas porque em relação ao nosso estado de enfermidade espiritual, não as executaremos pelas razões já vistas. Então, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em doar em termos materiais, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser
necessário. Então, aqui fica muito claro a questão de que depende apenas de nós, que depende apenas do nosso esforço, da nossa determinação em sermos úteis, em nos doarmos em benefício do nosso semelhante. Com efeito, todos estamos em condições de fazer o bem, nada importando em termos das nossas condições socioeconômica, cultural, religiosa, enfim, qualquer uma das condições que venhamos a nos encontrar na presente reencarnação, não é condição que possa impossibilitar a oportunidade de fazer o bem, de estar à disposição do nosso semelhante. E é importante que a gente perceba que fazer o bem, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, não é somente doar em termos materiais, em termos das necessidades materiais, como acabamos de ver. Na realidade, não é só isso que importa, só a doação daquilo que diz respeito às coisas materiais. Isso, na realidade, é deveras importante para o desapego dos bens materiais, que ninguém levará para o outro lado da vida, a vida espiritual, de onde todos proviemos e para onde todos retornaremos, e, simultaneamente, valendo como exercício da caridade, que, no dizer do apóstolo Paulo de Tarso, né, é o amor em ação. Então, na realidade, muitas vezes, em função daqueles aspectos que vimos, que são impeditivos para nós, naturalmente, em termos de como motivo para não exercer o bem, para não exercer a caridade, muitas vezes podemos dizer que não temos posses materiais e estamos impossibilitados de fazer o bem. Mas a questão de fazer o bem ela é muito mais ampla. Ela vai além, como vimos, daquilo que diz respeito às doações materiais, a vestimenta, o alimento, o calçado, enfim, tudo aquilo que diz respeito às necessidades que o espírito necessita enquanto encarnado. Na realidade, como nos é colocado, essa situação é apenas um exercício de desapego, de desprendimento, porque verdadeiramente nada disso, nada que diz respeito às questões materiais é caracterizada como patrimônio verdadeiro do espírito. Os benfeitores espirituais, a doutrina espírita nos diz que verdadeiramente patrimônio do espírito é tudo aquilo que ele pode levar ao deixar a sua existência física, ou seja, os valores morais que ele desenvolveu. E também, naturalmente, fará parte daquilo que ele deixou de realizar em termos de evolução, que serão as causas das dores, dos sofrimentos, enfim, do arrependimento em função do tempo mal utilizado enquanto se encontrou em uma existência física. Então, na realidade, a doação dos bens materiais, que muitas vezes só nos apegamos a isso, como caracterização do bem a ser praticado, na realidade é o princípio, é o início do nosso desenvolvimento de doação, de desprendimento das coisas materiais, porque as coisas materiais são para nosso uso enquanto na matéria estiver. É importante a gente ter esse entendimento. Necessitamos verdadeiramente, mas não é nossa propriedade. Somos fiéis depositários, como nos diz a doutrina espírita. Então, fazer o bem é ser útil, na medida do possível. É doar-se, doando um pouco de nosso tempo, da atenção, do carinho, da amizade, do respeito, da compreensão. Então, vejamos o quanto se amplia esta questão da conceituação de fazer o bem, não se limitando, como dissemos, à questão das coisas relativas à materialidade. E todos, sem exceção, podemos ser úteis, doando-nos. Por exemplo, quando ouvimos com atenção e interesse o interlocutor aflito, desejoso de conhecer outra opinião, ou pelo menos de desabafar, aliviando-se da angústia ou da ansiedade. Veja quantas situações podemos ser úteis.
quantas situações podemos exercer o bem, praticar o bem, ao qual é a nossa missão, como vimos, e Emmanuel deixou muito claro que Pedro, em sua epístola, disse que fazer o bem é uma necessidade do ser humano. Então, as oportunidades, elas são, num sentido muito amplo, indo muito além daquilo que, como dissemos, muitas vezes é o nosso entendimento que se fixa apenas naquilo que diz respeito às questões materiais. Então, por igual, da mesma forma, né, quando conseguimos impor silêncio à atenção de reclamar, a tentação de reclamar, o que seguramente aumentaria a confusão. Então, muitas vezes, no meio em que estamos inseridos, seja no meio religioso, no meio social, no meio familiar, no meio do trabalho que exercitamos, né, profissionalmente, muitas vezes algo que com o que nos identificamos é a questão da tentação da reclamação, de reclamarmos de tudo, muitas vezes até daquilo que é correto, que faz parte das regras que dizem respeito ao que temos que executar. Mas, por ser da nossa natureza a questão da reclamação, temos muita dificuldade de enfrentar, de superar e de seguir em frente. E como nos é colocado, quando seguramente essa questão da reclamação, né, aumenta a situação de confusão, de desentendimento, de desconfiança, enfim, de falta de harmonização no ambiente em que estamos inseridos. Então, é importante a gente ter esse entendimento e, sempre que possível, evitar essa situação que, como vimos, pelas circunstâncias, gera confusão, gera desconforto e desentendimento e as energias inerentes à situação que acabamos de citar. Então, pacificando, quanto possível, o ambiente em que nos encontramos, optando pelo entendimento sempre. Então, é aquilo que dissemos, o entendimento deve ser buscado a todo custo, para que as energias existentes que venham a estar presentes naquele ambiente em que nos encontramos possam ser favoráveis, possam ser energias que nos estimulem às boas ações. Então, também podemos ser úteis no dia a dia, nas mínimas coisas, visitando um enfermo que esteja hospitalizado, ou mesmo no lar, levando-lhe uma palavra de confiança. Quantas e quantas situações em que as pessoas, em função da situação, as situações que possam estar enfrentando, necessitam da palavra amiga, de uma palavra de conforto, de estímulo, para que essas situações possam ser enfrentadas com resignação, com fé, não favorecendo ao desânimo, à desesperança, enfim, as situações que geram as dificuldades e que podem agravar aquelas dificuldades, aquelas situações que estejam sendo enfrentadas. Oferecendo-nos para a realização de trabalhos diversos nos mais variados campos, sem esperar pela convocação. São situações que são importantes. Nos oferecermos a realizar tarefas, situações de ajuda, de realizações nos mais diversos e variados campos, né? Sem esperar convocação. E às vezes a gente diz se oferecendo voluntariamente. Já vejam o quanto é difícil a partir do momento que em muitas situações que somos solicitados, que somos convocados a atuar em determinadas áreas, sempre achamos, muitas vezes, formas, oportunidades, desculpas para não realizarmos tais atividades. Imaginemos nós o quanto é mais difícil buscar voluntariamente, colocarmos-nos à disposição de forma voluntária a tais tarefas. Se, quando convocados, se quando solicitados, muitas vezes, como dissemos, já achamos as mais variadas desculpas, que não estamos habilitados, que, enfim, que não temos tempo, ou coisas do gênero,
Vejamos, e quanto mais difícil é essa busca, essa estar à disposição de forma voluntária. Mas, naturalmente, que sempre começa a nossa transformação, a nossa evolução é das tarefas mais simples, né? Das ações mais fáceis de serem realizadas, ou seja, primeiro atendendo a solicitação, que já é um passo, mas imaginemos nós quando nem conseguimos atender, quanto mais buscar de forma voluntária, mas depende de nós, está ao nosso alcance, é pelo uso do nosso livre-arbítrio que podemos atingir tais objetivos. É uma busca, é algo que temos que exercitar sempre, trabalhando, enfim, com capricho em tudo que fizermos, nas tarefas simples ou nas complexas, cumprindo por esse modo a nossa parte e contribuindo para a harmonia e o equilíbrio das relações sociais. Então, estarmos sempre dispostos a auxiliar, seja nas tarefas simples, sejam nas tarefas mais complexas. É bem verdade que, para que possamos exercer as tarefas mais complexas, precisamos ter iniciado as nossas atividades nas tarefas mais simples, porque tudo começa do simples, partindo para o mais complexo, mas que, quando solicitados, independente do tipo de tarefa, possamos estar dispostos, nem no sentido de, ou que só queremos as tarefas complexas, que muitas vezes não estaremos preparados, ou não querendo as tarefas simples, achando que não tem valor. É importante que a gente saiba que todo o trabalho útil, toda a ação útil é trabalho. É importante a gente ter esse entendimento, essa convicção. E que não se perca de vista que toda ocupação útil, como vimos, é trabalho. Como bem define a veneranda doutrina espírita, lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, que com ênfase nos ensina: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, na realidade, muitas vezes fugimos à questão de tarefas mais complexas em termos de, porque vai nos roubar tempo, alegando a falta, como dissemos, a falta de tempo, a falta de capacidade de desempenhá-la. Mas é importante que a gente tenha em mente que quanto mais difícil, quanto maior a doação na realização de tais tarefas, maior é o mérito em realizá-la. É importante a gente ter em mente. E nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Então, corroborando aquilo que acabamos de colocar. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro aquilo que é de suas necessidades, do que quem apenas dá, do que lhe sobra, disse Jesus. Jesus, o mestre, sempre foi enfático nesse aspecto. Inclusive, tem uma situação que ele cita, a viúva que doa em relação a algumas moedas, uma ou duas moedas, e que ele, observando aquela ação, comenta com seus discípulos, dizendo que aquela viúva que doou aquelas pequenas moedas deu mais, a doação que ela praticou, a ação que ela praticou, tem mais valor do que muitas vezes aquele que doou bastante, porque aquele que doou não se privou de nada. Aquele que doou bastante, ele não se privou de nada em termos da doação que realizou. Ao passo que aquela viúva, como citou o mestre, ela doou de suas necessidades. Ela abriu mão de alguma coisa que seria útil para ela em termos da ação que ela realizou. Então, é importante a gente ter sempre em mente esse aspecto. Então, é absolutamente indispensável que haja a prática do bem. Quanto a isso, não tenhamos nenhuma dúvida. E uma das formas de praticar o bem, como o próprio mestre sempre deu ênfase, é a necessidade de fazer a caridade, onde ele nos diz: fora da caridade não há salvação. Como podemos definir a caridade, afastando-a ou separando-a da prática do bem? Então, é importante que a gente sempre tenha em mente a necessidade desta prática.
E a despeito das aparências, né? é, é, E a despeito das aparências, em contrário, só o bem é real e permanente. Então é importante a gente ter em mente esta necessidade. O bem, ele se eterniza para o espírito. É uma semeadura que o espírito faz e, pela lei de causa e efeito, não tenhamos a menor dúvida que ele colherá ao longo da sua existência de espírito imortal. O bem exercido, o bem praticado pela lei de causa e efeito, é o bem ao próximo e o bem semeado em torno de nós mesmos. E para concluirmos, meus irmãos, não praticar o mal, portanto, é um bom começo, mas não é por si suficiente. Não basta. Só não fazer o mal, só não praticar o mal, não é tudo aquilo que temos que exercitar em nossa caminhada. A nossa marcha está iniciando quando assim agimos. Há necessidade da prática do bem, para que verdadeiramente possamos avançar como espíritos imortais, nos tornar espíritos melhores, desenvolver virtudes, valores, aspectos que são de fundamental importância para a nossa caminhada na existência de espírito imortal. Era o que tínhamos para hoje. Vamos aproveitar esse momento para, com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecer a mais essa oportunidade, que possamos aurir dessas oportunidades que a doutrina espírita nos dá, que a Sociedade Espírita Jesus nos oferece, para que possamos fazer as nossas reflexões e, de acordo com as nossas possibilidades, colocarmos em prática para que verdadeiramente nos aproximamos do nosso Pai, nos aproximamos do nosso Mestre Jesus. Que a paz esteja com todos nós hoje e sempre. Que assim seja.